Vamos nós. Então, pessoal, vocês têm conversado com a gente, têm visto a gente essa semana toda fazendo algumas lives, participando com algumas pessoas aqui. E hoje a gente combinou, né, Ronan, de estar tendo esse papo para falar um pouquinho de ecologia, criação, escatologia e esperança. A gente que está vivendo um tempo tão conturbado, um tempo tão difícil de desentendimento, de desencontro, de ideologização das coisas. Agora você quer colocar qualquer tema, logo você toma um polo, né? Ou você é de esquerda, ou você é de direita, e não necessariamente. A gente pode conversar sobre todos os assuntos da esfera pública aos olhos da fé cristã. Então, eu acho que essa é a nossa proposta aqui. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa introdução, Renan. A gente, quando fala sobre ecoteologia, acredito que seja algo bem distante para muitas pessoas, mas quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso, a gente percebe que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Assim como outras hermenêuticas que vão sendo feitas ao longo do século XX e vão meio que caminhando o nosso estudo, né, teológico para situações, né, e para pautas muito necessárias nesse tempo. Então, acho que a ecoteologia ela entra nesse sentido aí, no sentido de nos aproximar de algo que a gente já conhece, mas de uma forma um pouco mais, dando uma atenção maior, dando uma luz maior ao tema, falando sobre ecologia a partir da visão teológica e uma teologia cristã, né? Aqui a gente fala de cristianismo, acho que é importante a gente reforçar sobre isso. Muito importante a gente entender isso, porque o discurso que a gente tem aqui é a partir da fé cristã e, enfim, acho que para a introdução é isso. Legal, Ronan. Então, para começar, para a gente trabalhar o primeiro ponto aí, eu queria ler um texto, já que a gente está partindo da fé, é sempre bom a gente também partir das Escrituras. Esse texto está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. O texto diz que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no meio do jardim do Éden para cultivar o solo e guardar, dizendo a ele: você vai poder comer de todas as árvores desse jardim, mas não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E normalmente quando a gente lê esse texto, Ronan, a gente fica muito preso à questão teológica da árvore do conhecimento, da questão do pecado, desobediência, pecado original, e a gente se esquece de um detalhe, e é bom a gente dividir com a galera que está nos escutando, que não é muito comum se pregar e se ensinar por aí, mas é bíblico. O que está no versículo 15, que o Senhor Deus tomou o homem, o colocou no meio do jardim, o jardim das delícias, o jardim do Éden, para cultivar o solo e para guardar. Então, o homem, ele tem um mandato cultural, que a gente chama na teologia, né? Ele tem um princípio cultural. E qual é esse princípio teológico de Deus? O homem, ele é responsável por não somente trabalhar a terra para poder se alimentar, que é o cultivo, mas para guardar a terra também. E isso já vai de encontro ao nosso tempo, ao tempo que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, de dificuldade de economia, de dificuldade de desenvolvimento, aonde o homem tira muito da terra, tira muito do solo, exige muito do planeta e tem se preocupado pouco em guardar o solo e guardar o planeta. O que você manda aí? Você falou coisa pra caraca aí, dá para destrinchar-se bastante. Acho que a primeira coisa é importante a gente voltar para o Gênesis 1, lá no versículo 28, que fala sobre, que é o seguinte, né? Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se mova sobre a terra. No domingo passado, pela manhã, eu tive a oportunidade de pregar lá na minha igreja, que é a Igreja Batista em Parquelhão, tem um galerão daí. Um abraço para geral que está aí, vi a Consuelo também chegar, etc. E, enfim, então, primeiro, a gente é muito mais focado nesse dominar, nesse sujeitar, nesse explorar da terra, né? Explorar a nossa terra. E aí a gente esquece muito desse versículo que você leu de Gênesis 2,15,
que a gente precisa, e aí eu falei isso na mensagem, que a gente precisa focar mais em cuidar e cultivar do que nesse sujeitar, desse dominar. Embora a aplicação da dominação, né, desse domínio sobre a Terra também seja uma aplicação inteiramente errada, e ao longo dos séculos a gente não leu Gênesis 1 e 2 como se nós fôssemos parte dessa criação, como se nós fôssemos parte do mundo inteiro. E aí uma coisa que eu acho muito interessante dentro da ecoteologia, que faz muito, assim, é muito influenciada pela questão católica, essa ideia da casa comum. Sim. Se a gente pegar ecoteologia, eco, né, que vem do oikos, que significa casa, teos, né, que é a questão mesmo divina, né, a questão do divino, e a logia, que é o conhecimento, a gente juntando essas três terminações gregas, a gente vai entender que a ecoteologia nada mais é do que o cuidado, né, o estudo, o conhecimento da relação de Deus com a sua criação. E aí, quando a gente fala a sua criação, a gente se coloca por igual dentro da criação, e não acima como nos foi ensinado. Quem aqui de nós, durante séculos na igreja, não ouviu muito sobre isso? Da gente, né, ser mordomo da terra, mas não é uma questão apenas da gente cuidar no sentido de mordomia, porque falar de ser mordomo da terra, a gente ouve muito, e isso nos deu muita, digamos assim, muita base para a gente explorar a nossa terra e para a gente não cuidar da terra. Então, a gente precisa olhar, né, que é o papel da ecoteologia hoje. Olhar como somos parte da criação, assim como a planta, assim como os animais que não são considerados racionais, assim como o céu, assim como as árvores, assim como a terra que a gente pisa, nós somos parte desse ecossistema que a gente vive, né? Então, a partir disso, a gente começa a ter uma visão diferente, a gente começa a ter um relacionamento diferente. Eu até estava pensando, né, quando eu estava me preparando para hoje, que vamos imaginar aqui que todos os 195 países, ou 193, se a gente não quiser considerar o Vaticano e a Palestina, que não são estados necessariamente independentes, vamos considerar os 195. Os 195 moram na mesma casa. Certo. Só que aí, os 195 são totalmente diferentes. Os 195 têm características diferentes, têm culturas diferentes, têm tamanhos diferentes, mas eles convivem no mesmo espaço. Eles precisam conviver nesse mesmo espaço, e aí, com isso, existem algumas regrinhas. Regras de convivência, assim como nós temos. Em todo e qualquer lugar que a gente vive, que a gente convive, existem regras de convivência para o bem comum. Então, se a gente olhar o planeta Terra e aí o universo também como uma casa comum, a gente vai entender que as regrinhas que são colocadas, como, por exemplo, a Carta da Terra, que foi escrita a partir da Declaração dos Direitos Humanos, quando a gente olhar isso, a gente vai entender que essas coisas, essas pequenas diretrizes, elas nos encaminham para o bem comum. Mas não é para o bem comum de quem está no meu bairro. O que eu faço aqui, ele influencia quem está lá na China, que influencia quem está na Nova Zelândia, que influencia quem está no Congo, e por aí vai. E a gente está vendo isso agora com essa questão da pandemia, né? A influência que tem uma doença do outro lado do globo, que está afetando agora a nossa realidade aqui. A gente está passando uma semana trancados dentro de casa. Só para também corroborar o que você falou, enquanto você estava dizendo, Ana, eu lembrei de João capítulo 1, prólogo de João, que diz que todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele, de maneira que nada do que foi feito fora dele se fez. Então, toda a existência, seja a humanidade, seja a vegetação, seja aquilo que a gente chama de animais, né, os outros seres viventes, que nós denominamos como animais, todos estão de igual modo dentro de um Deus. São Francisco de Assis chamava os animais de irmãos, né? Meus irmãos. E isso é uma ideia também, né? Você usou um versículo que é mais uma das chaves hermenêuticas para a ecoteologia. O que é a chave hermenêutica? É você utilizar, né, um versículo bíblico para você interpretar uma situação
atual, vamos dizer assim, né? E a partir disso criar uma teologia. Então, João, esse prólogo de João, ele mostra muito, inclusive, que uma das coisas que também é reforçado na teologia, da ideia da Trindade vindo para além da história, né? A Trindade está lá na criação, e aí essa Trindade na criação, ela é refletida também em João, nesse prólogo de João. E aí quando a gente entende que Pai, Filho e Espírito Santo atuam de uma maneira ligada, uma maneira interligada no decorrer da história, e cada um tem o seu papel também, que é o que a gente meio que traz aqui, a Trindade imanente, né, e a economia da Trindade, a Trindade econômica, a gente consegue perceber melhor que, assim como o nosso Deus, que é uno e trino, nós precisamos também valorizar as nossas relações com o homem, com o mundo e, obviamente, com Deus. Perfeito, Ronan. Eu queria ler um outro texto que está lá em Salmos, no versículo... Rapidinho, você vê, tem pergunta já aí, tá? Já vai ler? Quer deixar para o final as perguntas ou a gente vai direto e deixa para o final ou para responder? Tu que sabe, cara. Vamos direto. Para a gente entender. Tá, beleza. Pessoal aí que está mandando pergunta, deixa para o final essas perguntas aí, então. Manda para a gente no final que a gente vai respondendo vocês aí. Sim. Queria ler um texto, Ana, para a gente continuar essa conversa, que está lá no Salmos 104, o hino de Israel, né? Versículos... Sim. Ou versos, né? Porque salmos são versos. Versos 29 e 30. O salmista ele vai dizer assim, Ronan, muito interessante, você que está nos ouvindo aí, preste atenção nisso. Se desvia o seu rosto, eles se perturbam. Se retira o sopro, eles expiram e voltam ao pó de onde saíram. Se envias, porém, o vosso sopro, eles revivem e a face da terra é renovada. E aí a gente pode conversar aqui com quem está nos ouvindo sobre a teologia do Ruá, a teologia do sopro divino. Para quem está nos ouvindo e não está habituado com essa linguagem, a palavra Ruá, ou em algumas traduções, Ruach, é a palavra em hebraico que significa o espírito, ou o sopro de vida, o fôlego da vida de Deus. Quando Deus cria o homem como um boneco, a partir do pó da terra, ele sopra em suas narinas o ruá, o vento. E esse vento, ele mantém toda a criação. É ele quem sustenta. John Wesley vai dizer que nós respiramos o vento, o Espírito do Senhor. Nós respiramos o Senhor. Então, assim como no prólogo de João, toda a natureza ela está condicionada ao sopro de vida do Espírito Santo de Deus. O salmista está dizendo, Ronan, que nós, seres humanos, se for retirado de nós o sopro da vida, o sopro do Espírito, logo nós voltamos para o pó, voltamos para o condicionamento do quê? Somos parte do cosmos. Voltamos para a natureza do cosmos, o pó da terra. E se Deus sopra novamente, é gerado vida em nós, a partir do pó da terra, e olha como é que é interessante, ele acaba dizendo, e a terra ela é renovada. Então, há uma preocupação espiritual, há uma preocupação pneumatológica do Espírito Santo de Deus de gerar vida sobre a face da Terra. Então, há um propósito divino de que o planeta Terra tenha vida e essa vida seja gerada a partir do Espírito Santo. E esse entendimento vem de uma cosmologia, onde a humanidade, os humanos, eu e você, nós também fazemos parte desse sopro e dessa terra. Sim. Vai lá, tá contigo. Cara, então, você falando aí, eu estava abrindo aqui no versículo, no Salmo 136, que, cara, você tocou numa parada que alguns teólogos que falam sobre a ecoteologia, eles exploram essa questão, até Moltmann fala sobre isso, sobre essa questão do espírito, e como que o espírito ele atua na Terra e para além da Terra e dando vida a essa Terra. E aí a gente entra numa questão também que é escatológica, que fala no Salmo 136. Escatológica e soteriológica, na verdade, né? Porque o Salmo 136 é um salmo que talvez você conheça. O primeiro versículo
louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí ele vai falando, louvai aos Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, e vai mostrando que esse mesmo Deus, né, que estendeu a terra sobre as águas, que fez os céus, é o Deus que salvou o povo do Egito, das garras, né, dos egípcios e de todo o sofrimento egípcio. Então mostra também a atuação desse Deus, do Deus que cria, é o Deus que salva. Isso aí. E o Deus que salva, ele se coloca de uma maneira encarnada, aí a gente pega aí esse prólogo de João, de uma maneira encarnada, e a partir do seu sofrimento, morte e ressurreição, que é Cristo, né, encarnado, esse é o Deus encarnado, é Cristo, a partir dessa ressurreição, ele nos dá a chance, né, ele dá uma nova vida. Mas só que não dá só uma nova vida para a gente, ser humano, ele dá uma nova vida para a Terra. Então a gente vê um novo céu, a gente vê uma nova Terra, a gente vê uma nova lógica de cuidado com essa Terra, e aí a gente não precisa esperar que Jesus volte para que a gente possa cuidar da Terra, que foi algo que tanto nos foi ensinado, né? Tanto nos foi orientado ao longo do tempo, quando na verdade a gente tem essa responsabilidade de hoje a gente viver esse novo céu e essa nova terra. Então, antecipação, né? Oi? A antecipação, né? De trazer o reinado de Cristo para o hoje, para o aqui e agora. Justamente, aquele papo que fala, é chegar do reino dos céus, né? Então, hoje, Jesus ele fala assim que ele sabe da notícia de que João Batista, ele sai do deserto. E aí ele recebe a notícia que João Batista foi preso, ele fala, opa, agora é minha vez. Então hoje chegou o reino dos céus. Não espera algo acontecer, simplesmente uma sucessão ali de coisas que ele entende que naquele momento é o senso de missão dele, né, que está exalando ali no seu corpo e que precisa exalar nos nossos corpos também. Uma coisa legal para a gente compartilhar aqui, falando um pouquinho sobre... Dentro disso, né, a ecoteologia trazendo uma questão mais prática, eu estou dentro... Leonardo Boff, ele fala sobre 4 ecologias, assim, né, que até, assim, dentro da Carta da Terra, que foi um documento que eu citei no início, ele fez parte dessa escrita, e aí ele fala que existe a ecologia ambiental, que é aquilo que talvez a gente conheça, esteja mais próximo da ecologia. Ele fala sobre a ecologia política e social, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, porque para a ecologia ela funcionar, ela precisa de diretrizes, ela precisa de um olhar social, uma coisa que tem sido muito falada, né, da questão de que, por exemplo, essa quarentena não funciona para todo mundo, porque a gente não tem leis e diretrizes que nos dão um respaldo para que todos fiquem em casa, né? Então, as nossas leis, elas escolhem pessoas para serem abarcadas pela nossa política. Ele fala também da ecologia mental, que isso é incrível, porque tem muito a ver com o que a gente faz, porque a gente entende que a fé ela tem um papel na saúde mental, ela tem um papel de como você olha o mundo e de como você se sente impactado por tudo que está acontecendo no mundo. Então, perfeito, você precisa ter um olhar um olhar ecológico dentro da sua mente também, né? E aí todas as formas como você dialoga com o mundo, né, começa no seu intelecto. Então você precisa pensar sobre isso, pensar a forma como você consome, a forma como você joga o seu lixo fora, a forma como você descarta as coisas, né, que você usa, a forma como você se veste, se o que você veste realmente é sustentável ou agride. E tem a ecologia integral, que na verdade é uma junção de muitas das coisas que a gente está falando aqui, e você olhar para o todo, né? Então é você olhar aquilo que eu já falei no início, você olhar para o todo, você olhar que você faz parte desse mundo, você faz parte dessa biodiversidade, e é isso, assim, né? Que o Boff fala. Eu queria ler para a galera que está nos escutando, para a gente meditar também. A gente ainda tem muito o que conversar, pessoal, mas a gente está caminhando dentro de uma teologia da Bíblia, e como palavra de Deus, como texto de Deus e revelação para nós cuidarmos da natureza. Essa abordagem, Ronan,
ela vem mesmo desde a Idade Média, sabe? Ela não é algo que surgiu agora, com uma ideologia, com um movimento. Isso já é resgatado pelos cristãos ao longo da história. No século XIII, Boaventura, ele escreveu um texto, eu queria deixar para a galera aqui para meditação. Vou ler aqui, ó, um texto do século XIII, Ronan, olha que interessante. Todas as criaturas deste mundo tangível levam a alma do sábio e da pessoa contemplativa para o Deus eterno, uma vez que são sombras, ecos e retratos dele. Elas são postas diante de nós para que possamos conhecer a Deus e, portanto, são sinais divinos que nos foram entregues, pois cada criatura, por sua própria natureza, é um tipo de retrato dessa sabedoria eterna e de um tipo de semelhança com ele. Então você veja, no século XIII, e os teólogos da Idade Média, eles tinham muito essa conexão, né, com a natureza, com o mundo criado, eles eram mais próximos que nós. E você citou alguns teólogos aí, é o próprio Moltmann, que ele vai dizer que nós nos tornamos, Ronan, muito mecanicistas, muito tecnólogos ou tecnológicos. O que está acontecendo com a gente? A gente está muito imediatista, muito ligado à conexão, aos celulares, aos aparelhos, aos botões, à tecnologia, e estamos nos desconectando das coisas criadas. Estamos deixando de enxergar Deus nas árvores, no campo, nos animais. E um teólogo do século XIII deixa registrado que nos animais do campo nós conseguimos enxergar a presença de Deus, a imagem de Deus, a simplicidade e o amor de Deus. E antes de passar a bola, eu só queria fechar com um texto que está no profeta Oséias, para você ver como isso às vezes é tratado como rodapé da história, não tem importância. Ah, ficar falando de animal, ficar falando de campo. Você vê um poeta, teólogo da Idade Média citando, e agora eu queria ler um profeta de Israel, que é Oséias, no capítulo 2, versículo 20. Profeta Oséias, um profeta de Israel, capítulo 2, versículo 20. E farei para eles naquele dia uma aliança com os animais selvagens, as aves no céu e os répteis da terra. Farei desaparecer da terra o arco, a espada e a guerra, e os farei repousar com segurança. Então você vê o profetismo de Israel já preocupado em anunciar que na escatologia, no futuro da criação de Deus, Deus vai fazer com que os animais tenham paz com a humanidade e a humanidade não crie mais guerra, porque é ela que cria inimizade com os animais. E aí eu posso fazer conexão com o que você disse, trazer o futuro para nós hoje. Se lá no futuro da criação, na escatologia, nós teremos paz com os animais, com o sistema criado, por que não gerar paz hoje, por meio do cristianismo e do reino de Deus? Acho que a gente cai numa questão sociológica, que é entender como que a gente tem as nossas relações hoje, né? As nossas relações, a partir da globalização, elas se tornaram muito mais voláteis, e aí também de pouco contato, vamos dizer assim. A gente hoje está vivendo um tempo, que eu falei até para a galera ontem, lá que a gente está fazendo uma resenha toda terça e quinta, uma resenha online, com a juventude lá da igreja. E aí eu falei sobre isso, de que a gente está vivendo um tempo de voltar às raízes. Então, tipo, voltar a fazer um culto doméstico, de voltar a ter contato com a galera, de parar, ainda que forçadamente, para olhar a nossa volta dentro do mundo que nós pertencemos. E aí o mundo que eu falo de uma maneira muito particular, né? Muito particular. Enfim. E aí, nisso, a gente se cega, né, no nosso dia a dia, e a gente não consegue perceber o quanto nós estamos distantes de uma espiritualidade realmente bíblica. Porque a espiritualidade bíblica ela é uma espiritualidade integral. Eu até separei aqui um versículo, foi ótimo, olha só o heresia aqui. A meta mais elevada da vida espiritual não é acumular riqueza de informação, mas arrostar momentos sagrados. Foi Rachel que falou em 2009. Eu achei muito interessante porque a gente vive a nossa espiritualidade em função de agregar conhecimento, em função de agregar momentos espiritualistas,
E aí isso se passa, né? Isso se passa porque a gente não consegue olhar para o todo. Então a nossa espiritualidade, ela não tem sido uma espiritualidade que nos move, por exemplo, a fazer uma coleta seletiva. É Ou verdade. que não nos move, por exemplo, a bater. Porque, por exemplo, eu moro na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense tem uma dificuldade muito grande com coleta seletiva. Mas se todas as igrejas se unissem para pedir aos nossos governantes que houvesse uma coleta seletiva, as coisas seriam muito diferentes. E a gente conseguiria alcançar isso. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Né? Um outro exemplo, o exemplo dos nossos almoços, das nossas alimentações. A gente agride o nosso corpo e a gente gasta e vai gastando sem perceber que enquanto a gente está gastando, seja com salgadinho, seja com biscoito para as nossas reuniões, com cachorro quente a rodo, tem uma galera do lado das nossas igrejas, às vezes, que não tem o que comer. Então, é muito interessante que a gente está acostumado, você falou do mecanicismo, mas a gente está acostumado também com o assistencialismo. Só que o assistencialismo, ele não vai substituir a espiritualidade ecológica que a gente precisa ter. Então, e aí eu trago essa responsabilidade para nós líderes, para nós pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus que têm sido levantados nesse tempo para liderar essa geração, liderar a galera nesse tempo, para que a gente olhe realmente o globo, sabe? A gente olha realmente para o todo. A gente não pode olhar para as nossas campanhas de missões mundiais e nacionais somente de uma forma assistencialista, somente nesse tempo, por exemplo, nós que somos batistas, olhar no mês de março e abril para os outros países. Eles têm necessidades o tempo inteiro. E a gente não pode olhar também só numa mecânica evangélica, assim, de evangelismo, né? Que na verdade a gente se transpõe, a gente traveste esse evangelismo de uma maneira muito mais colonial. A gente olha para o outro, eu quero realmente imputar aquilo que eu acho que eles precisam. E aí, trazendo para o nosso olhar mais próximo, né, a questão do bairro, a gente olha para o outro também dessa forma. A gente não se pergunta o que o outro precisa, a gente não se pergunta o que o nosso bairro precisa. A gente se pergunta, na verdade a gente não se pergunta, a gente afirma que ele precisa de determinada coisa, que ela precisa de determinada coisa. Então, quando a gente olha para a nossa espiritualidade de uma forma um pouco mais ecológica, a gente vai rever o nosso gasto, a gente vai rever o nosso investimento, a gente vai ter menos dívidas, porque a gente se endivida muito porque a gente quer consumir muito. A gente não tem necessidade de ter um celular novo a cada ano, a gente não tem necessidade de ter uma roupa nova a cada culto, por exemplo. Eu até, abrindo parênteses aqui, quem me conhece sabe que eu gosto muito de dar exemplos pessoais. Eu coloquei essa camisa na terça-feira. Só que eu só coloquei para fazer a resenha online. Aí hoje eu falei assim, cara, eu vou pegar uma camisa diferente porque já me viram com essa camisa. Qual a necessidade de eu pegar uma camisa diferente? Eu não usei a camisa por mais de 2 horas. Ela não Tá travando aí, Paulo. Ô, Ronan, tá travando aí. Tá travando? Espera aí. Voltou? Tá, voltou. Voltou? Isso gera impacto no número de roupas que eu vou lavar na semana. Perfeito. Isso gera a água que vai usar. Na água que eu vou usar. Que isso gera impacto na minha conta. Não é porque eu tenho para pagar que eu tenho que gastar. A gente precisa realmente trabalhar medidas muito específicas para que a gente possa transformar a nossa mente, aquele papo de metanoia que crente adora falar, transformar a nossa mente para as necessidades ecológicas. E aí, falando até do coronavírus, a gente chega nesse patamar mundial porque a gente não tem a noção de como um país influencia no outro. Se a gente perceber onde uma conexão, né, Ronan? Justamente. Aonde começou e aonde está chegando, é só a gente lembrar do exemplo que eu falei da casa com os 195 países. Um país saiu da sala, foi para o quarto, pronto, infectou, impactou, e é isso, assim. Pegou todo mundo. Acho que pegou todo mundo. Fica mais fácil quando a gente olha globalmente e quando a gente percebe que Deus ele criou todos os seres vivos, todos os seres viventes, todos aqueles que como se fala, né? Todo ser que respira louva o Senhor.
Então, esse versículo não está ali simplesmente para a gente obrigar as pessoas a cantarem a mesma música que a gente, e sim para entender que todos nós fazemos parte desse todo, e que esse todo ele é impactado a partir da minha fé, a partir da forma como eu vivo a minha fé também. E você está colocando alguns pontos práticos, Ronan, que eu acho muito interessante para quem está nos ouvindo, para a gente multiplicar essa ideia, para a gente colocar em prática nas nossas igrejas, nos nossos bairros, na nossa comunidade, na nossa realidade do dia a dia. Queria ler mais um texto e até respondendo, Ronan, o Guilherme. O Guilherme perguntou sobre a natureza, ele fez sobre um pecado. Agora eu não me lembro corretamente, foi a pergunta, mas passou ainda há pouco aqui. Eu queria deixar ainda... Tem outras perguntas aí, não sei se tu viu. Eu vi. Pessoal, a gente vai pegar no final, tá? Essas perguntas aí. Mas é porque essa, Ronan, está conectada com a nossa linha aqui de entendimento, que está lá em Romanos 8,19. E por que, Ronan, eu estou citando muitos textos bíblicos? Para a galera entender que há uma preocupação na palavra sobre a ecologia. Não é algo que o Ronan está inventando, não é algo que os teólogos inventaram, não é algo que o Davidson está pensando agora. Existe na palavra do Senhor, no texto revelado, naquele texto que a gente usa para receber as bênçãos, para invocar as promessas, para dizer que Deus falou para a gente, existe uma preocupação com a natureza. E a gente, Ronan, está interpretando alguns textos nas nossas igrejas, textos de promessa, como respostas do capital para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas são o quê? Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me dar posse, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Então a gente coloca as promessas do Deus da Bíblia no Deus que se chama capital. A gente troca o papel, a gente coloca as palavras de Deus na boca de um ídolo e toma essas palavras para nós e esquece que existe todo um contexto, existe todo um cosmos, existe uma cosmologia por trás. Eu não sou o centro do universo, eu não sou nem o centro das Escrituras, Cristo é o centro das Escrituras. Então eu acho que é esse o caminho da preocupação, né, Ronan? Sim, com certeza. Só para ler o texto aqui, para a gente continuar caminhando, Romanos 8:19, que diz assim: a criação, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não querendo, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Quem era o responsável pela criação? O homem. Deus deixou com a humanidade. Então o homem está sujeitando a criação, a humanidade está sujeitando a criação a uma vaidade. É isso que o texto está dizendo. Não voluntariamente, mas pela vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela liberta do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a gente agora vai trabalhar a escatologia, pessoal. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos. Deus criou o cosmos e entregou para a humanidade cuidar. A humanidade sujeitou, uma vez senhora dessa ecologia, desse cosmos, ela sujeita pelo seu pecado toda a criação ao pecado. E aí a gente pergunta, por que há tantas mazelas no mundo? Há tantas mazelas no globo? É por causa do nosso pecado. A criação está gemendo, está entristecida por causa do pecado da humanidade. Porque o ser humano, ele faz isso que o Ronan falou. Ele não entende que os rios do globo terrestre é como a caixa d'água da nossa casa. Se você não souber usar aquele limite de água que está ali estabelecido, você vai ultrapassar e vai faltar ou para você mesmo ou para alguém. Você vai tirar de outra pessoa. O globo terrestre, ele também tem o seu limite de produção. Então o texto está dizendo, há mais de 2000 anos atrás, que a natureza já está gemendo, já não está aguentando mais essa vaidade, já não suporta mais essa corrupção. E ela aguarda... Olha que interessante, Ronan. A Bíblia está dizendo que não somente nós, seres humanos, mas a natureza, a cosmologia, ela tem uma esperança. Ela está aguardando, ela tem uma expectativa de uma libertação. Quando Cristo voltar, vai libertar o globo terrestre, a cosmologia, a natureza, de toda a vaidade do pecado. Para encerrar e te passar, eu lembro de uma menina que está até nos escutando com seu esposo, a Elaine.
A Elaine, ela estuda geologia e geografia, e ela sempre conversa muito comigo, Ronan, dizendo que no entendimento daqueles que estudam geografia e geologia, o mundo, ele tem vida. O mundo, ele é vivo. E tudo que nós, seres humanos, nós fazemos com o globo, fazemos com a vida da Terra, ela devolve de alguma maneira para nós. E se nós estamos sujeitando toda essa natureza ao pecado e à corrupção, isso vai voltar de algum modo para nós. Tem a ver com o que Moltmann fala sobre a questão do espírito, né, de que ele entende que o espírito ele que vai ali movendo, né, e vai dando vida para cada ser vivente que faz parte da Terra, do cosmos, etc. E aí, dentro do que você estava falando, eu lembrei dessa questão da glorificação, né, e aí eu quero ler Isaías 55:12, que diz o seguinte: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. E todas as aves do campo, tudo aquilo que acontece na natureza é uma forma de glorificação a Deus. Então não é só a gente que glorifica a Deus, então a gente já tem que descer desse pedestal egoísta de achar que nós somos os responsáveis por essa glorificação a Deus. Então, toda a natureza ela glorifica a Deus. E aí, a partir disso, quando a gente entende que toda a natureza e tudo que acontece na natureza glorifica a Deus, quando nós exploramos essa terra e quando nós não damos descanso a essa terra, nós estamos impedindo essa natureza a fazer a sua parte, a cumprir a sua missão na terra, né? A cumprir o seu real sentido de existência. Então, a gente tem esse poder, a renovação, humanos, né? A renovação, a glorificação e a transformação também, porque uma coisa interessante a gente entender é que a evolução da Terra. Ela entende que a Terra ela vai se evoluindo, ela vai se adaptando ao longo da história e a partir do tempo que... A partir dessa relação do ser humano com a criação, com tudo que Deus criou, como resgatando esse lance de Gênesis 2, né, do cuidar e guardar e etc. Então é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente faz, a natureza ela vai se adaptando, né? E como você falou, isso volta para a gente, né? A gente pode utilizar, cara, várias paradas assim, vários exemplos, mas eu fico até com receio de dar alguns exemplos para que eu não seja muito tendencioso. Então, acho que é importante a gente refletir, cada um na sua realidade, como você percebe que a natureza tem voltado, sabe? Ela tem feito o seu papel. Porque eu moro num lugar que ele é montanhoso, né? Nilópolis é uma cidade de vários sobe e desce, mas é uma cidade pouco arborizada. É uma cidade que tem poucas árvores. Embora tenha o Campo do Jericinó, que pega ali também uma parte de Nova Iguaçu, uma parte de Mesquita, pega Bangu, enfim. Mas a cidade em si, onde está a galera, ela é pouco arborizada. Então a gente não tem nas nossas cidades, que eu não sei muita estatística, mas hoje nós somos, acho que, mais de 60% das pessoas que vivem no Brasil, 60% a 70%, estão em áreas urbanas. As pessoas que vivem nessas áreas urbanas não sabem lidar com a natureza. A gente vê um bicho que a gente quer matar, a gente vê alguma coisa que sai fora do nosso eixo, a gente quer retirar desse espaço, entendendo que aquele espaço é somente nosso, mas esse espaço não é somente nosso. Eu até lembro do Zé Luiz, não sei se ele está aí, é um amigo meu do seminário, que hoje está na PUC, lá no mestrado na PUC com a gente, comigo, com o Fernando, e aí ele é bombeiro, e ele fala que é muito constante você ver na região de Jacarepaguá diversos animais, não somente os jacarezinhos lá, né, mas diversos animais estando nos espaços de casa, nos condomínios, nas residências. Mas aí quem chegou primeiro naquele lugar? Então, quando a gente começa a pensar que muito antes de nós chegarmos existiam outros seres viventes nesses espaços, e aí eu não só falo de animais, mas também de plantas, né, dessa biodiversidade, a gente vai começar a entender de que o espaço não é nosso.
A gente tem dificuldade de lembrar que antes de 1500 existiam pessoas morando aqui, quem dirá a gente respeitar a plantação. Quem dirá a gente respeitar... Descobrir o Brasil, né, Ronan? Descobrir o Brasil. Mas é outra live, né? Então, assim, é muito complicado. Eu entendo que é um desafio para a gente, porque a gente se depara com anos de construção e a gente vai desconstruindo. Mas eu acho que a gente está num tempo que é muito proveitoso para isso. A gente volta às raízes, como eu falei, a gente volta à essência, como eu falei, mas a gente volta já com outro olhar. Eu não consigo mais olhar a natureza da mesma forma quando eu tenho esse conhecimento. Eu não consigo mais olhar para esses versículos que a gente está utilizando, né, que a gente está falando aqui, da mesma forma quando eu tenho esse conhecimento. Eu preciso ter a novidade de vida que a própria fé cristã nos traz. E uma última coisa, não sei se dentro da sua anotação você chegou a falar, mas eu queria muito falar sobre a questão do Shabá, que é o descanso, né? A gente não tem essa ideia de descanso tão latente na gente. A gente descansa quando a gente está exausto e a gente traz isso para a Terra. Então a Terra ela vive sendo explorada. A gente teve aí diversos decretos e diversas opiniões nos últimos meses em relação à exploração da Terra, a questão de agrotóxicos, etc., a questão de delimitações indígenas. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a orientação do descanso não é somente para dar descanso para a terra, tipo assim, para ela continuar cultivando para a gente. Mas é para a gente contemplar tudo aquilo que Deus criou. Então, o sétimo dia, né, que a gente encara como sétimo dia, que a gente tem os adventistas que realmente respeitam essa ideia do descanso e utilizam para contemplação e para relacionar-se com Deus de forma coletiva nas suas igrejas. A gente tem o sétimo ano também, lá em Levítico 25, quando eles consomem, né? Eles cultivam durante 6 anos numa terra e aí, naquele determinado ano, no sétimo ano, eles não vão durante um ano, não vão cultivar naquela terra, vão para outro espaço. E aí vão dando esse descanso gradativo para que a terra ela não se acabe, a terra ela não seja plenamente explorada. E aí eu fico pensando, imagine se nós trouxéssemos a cultura do descanso para o Brasil. A gente precisa realmente... Agora, sétimo dia todo dia. Ó o Elan zoando tudo aí. Eu fiquei com vontade de rir aqui, eu não rio por causa de você. Não, tem que zoar também, né? Ele tem que zoar. Mas falando sério, assim, né? Apesar de ser engraçado, é sério. Hoje nós temos a oportunidade de entender que o descanso faz parte da vida. E aí, um dos aprendizados que a gente pode trazer dessa quarentena é o quanto nós descansamos e trazemos o descanso para o planeta Terra. O quanto que nós respeitamos essa cultura, essa teologia do descanso que é bíblica para a gente. Isso é porque a gente está falando aqui de uma questão de sustentabilidade que não é só uma questão da Terra, uma questão também, como eu falei, da ecologia mental. Faz parte da vida a gente descansar. Faz parte da vida a gente respeitar esse tempo. Mas também não é aproveitar o descanso para fazer outras coisas ou aproveitar o descanso de uma maneira leviana. Tipo, vou descansar então a vida inteira. Também não é ser descansado. Descansar não é ser descansado. Descansar é respeitar o tempo de pausa. É respeitar o tempo de respiro. A gente precisa respirar. Da renovação. Isso que você falou já tem um tempo, alguns minutos atrás. De renovar, né? É muito importante isso. É muito importante a gente entender que isso também é ecoteologia. É a gente respeitar esse espaço e é a gente entender que toda a criação ela precisa desse respiro, dessa renovação, para que as coisas elas continuem acontecendo. Porque senão, galera, daqui a alguns anos não vai ter mundo para as futuras gerações. Não vai ter mundo. Não vai ter mundo para minha filha, não vai ter mundo para os filhos dos meus filhos, não vai ter mundo para as outras gerações, porque nós não estamos cuidando dessa terra e sendo mordomos, como a gente gosta de bater no peito para falar. Aí. É isso. Eu queria fazer 2 reforços ao que você está dizendo. A psique. É muito interessante, Ronan, a gente observar que, por exemplo, como são feitas ou como funciona a nossa memória. Tudo que a gente viveu durante o dia, ao longo do dia, vai sendo registrado na nossa mente.
no final do dia, quando nós deitamos para dormir, a mente ela faz um sistema de limpeza, uma varredura. Por quê? Porque ela não suportaria, Ronan, ficar com toda aquela memória. Nós não temos a capacidade para ficar com toda aquela memória. Então nós sonhamos com tudo que nós vivemos. Isso é um processo de varredura, de limpeza da memória. Isso é muito interessante. Aí a mente ela vai sendo varrida, ela vai sendo limpa, e só as fases essenciais, só os fatos mais marcantes, eles vão ficar registrados em nossa memória como fotos. E quem faz, ou quem é um dos responsáveis por esse processo de varredura, Ronan, é o sono, é o descanso. Então você perceba que a renovação da nossa mente, a limpeza, a varredura das nossas memórias para que só fique o essencial e a gente não venha a surtar, é o processo da renovação do descanso, o processo do sono. Reforço o que você está falando da mente. E o segundo ponto, e é um ponto teológico e ecológico, eu lembrei, enquanto você estava dizendo, eu lembrei do texto de Lucas 13, versículo 6, que Jesus propõe a parábola da figueira estéril. Diz que haviam 3 anos que ele estava aguardando, depois de mais 3 anos, no 7º ano, ela ainda não tinha dado fruto. Por quê? Porque no tempo judaico, Ronan, na tradição judaica, 3 anos era para as árvores crescerem. 3 anos era para elas produzirem. E no 7º ano era para ela descansar. Ninguém ia colher mais dela. Então Cristo ele foi comer dela e estava chegando o 7º ano, ele ia amaldiçoar ela. Por quê? Porque ela teve 3 anos para se produzir, teve mais 3 anos para dar frutos, e no 7º ano ela teria que dar para Deus, e ela não ia produzir para Deus. Porque é o descanso, a renovação, o ato de dar para Deus é o ato também de descansar para o ser humano. É a terra descansar, a renovação. Mas é isso. Vamos caminhar para a parte final então, Ronan, para a gente fechar. A gente está há 50 minutos já falando. Caraca. 50 minutos já. Uma pergunta dessa. Vou só propor o último texto aqui, a gente vai para a parte das perguntas. Tá bíblico esse menino. É o capítulo 21 de Mateus, de Apocalipse, que versículo 1. Acho que acredito que você tenha anotado aí também. Pessoal, também. Apocalipse, o texto da revelação, capítulo 21, versículo 1. E vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia mais. E aí, no versículo 5, ele vai dizer, então, o que está assentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Então, a escatologia é uma escatologia de esperança da recriação, de renovação. O que está assentado no trono, Ronan, o que governa todas as coisas, naquele dia, ele vai criar um novo céu, uma nova terra, e ele vai dizer, eu estou renovando, eu estou dando descanso e refazendo tudo. É isso que nós temos que antecipar. Se isso vai ser o nosso futuro, nós temos que trazer esse futuro para o presente. A renovação, o renovo, o cuidado, a esperança. O Douglas, pastor Douglas entrou aqui na live ainda há pouco, ele faz um mestrado lá com vocês. E ele colocou sobre um pensamento que destrói, deixa eu até fazer o uso da palavra que ele fez, a responsabilidade do planeta frente à concepção catastrófica do ser humano. E nós temos uma escatologia sim, Ronan, uma escatologia da catástrofe. Nós esperamos a consumação, esperamos a destruição, enquanto o Apocalipse está dizendo que o Senhor Jesus, sentado no trono, vai renovar, vai dar um sopro de vida, um sopro de esperança para a criação e para nós. Mano, eu teria algumas coisas para falar, mas assim, eu acredito que a gente acaba caminhando para o mesmo lugar e a gente entendendo que quando Deus ele faz nova todas as coisas, é o que você falou, assim, é real mesmo, é trazer o futuro presente. E aí, quando a gente traz o futuro presente, a gente vai mexer em outras coisas que a gente tem como base, ou seja, a gente vai remexer, vai revirar tudo, né? Porque a gente vai sair da nossa zona de conforto, de uma escatologia muito futurista, que acaba sendo uma escatologia
irresponsabilidade, é isso, assim. Da gente não se responsabilizar por aquilo que a gente precisa se responsabilizar e colocar tudo para o futuro. Quando a gente traz essa escatologia para o presente, uma escatologia vigente que acontece hoje, né, os últimos dias, a gente vivendo como se não houvesse amanhã, a gente se torna cada vez mais inteirado daquilo que o Espírito quer fazer hoje. Né, cada vez mais próximo, aproximado daquilo que o Espírito está fazendo hoje. Então, eu até estava vendo aqui, né, alguém perguntou e eu vi que o Léo respondeu, o Léo Cruz, um abraço para o Léo. Foi o Elan que perguntou, será que Corona foi uma providência divina para a manutenção social e manutenção da vida do planeta e da natureza? Aí o Léo falou, eu diria que a Covid é fruto tanto da providência como da ira contra a má mordomia da criação. E eu diria que isso também é uma forma da gente não saber lidar com aquilo que Deus nos deu. Então, assim, o corona, ele chega de uma maneira muito, assim, surpreendente. Ninguém imaginava que aconteceria dessa forma. Mas se nós soubéssemos, se nós estivéssemos realmente ligados, entendidos daquilo que o Espírito Santo nos orienta a partir da questão ecológica, o coronavírus ele não chegaria onde ele chegou. Né? Então, se nós antecipássemos, é o que eu falo, a gente vive de uma maneira muito urgencial. A gente remedia demais e não previne. Então, se nós estivéssemos realmente prevenidos em nossa teologia, em nossa espiritualidade, nós como igreja não veríamos tantas asneiras sendo faladas aí ao longo dos tempos e ao longo de algumas pessoas que têm falado. E nós, como pessoas idôneas, pessoas que entendemos cada vez mais o que o Senhor está fazendo nesse tempo, a gente também não estaria tão assustado. Né? Eu percebo a gente, às vezes, muito assustado. Agora o que a gente vai fazer? Cara, a gente já sabe o que a gente vai fazer. A gente deveria fazer. Então, eu acho que hoje a gente tem que trazer para a prática aquilo que a gente sabe na teoria. E se a gente não sabia até o momento, hoje a gente já sabe. O Léo, Ronan, ele botou uma pergunta aí para a gente responder. A gente, nessa parte final, ele botou assim, ó, quais os cuidados para a ecologia, ou ecoteologia, melhor dizendo, não cair no panenteísmo, ou na idolatria da criação, né? Léo, eu vou começar falando aqui, depois eu vou passar para o Ronan. Eu acredito que o princípio entenda João, capítulo 1, prólogo de João. Toda a natureza está criada dentro de um Deus que sustenta essa natureza. E depois você pode completar com um texto que nós lemos de Salmos, que diz que o sopro de vida de Deus, ele sustenta a criação. Também podemos citar Gênesis, lá capítulo 1, capítulo 2, onde diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a criação, sobre a face do abismo. Então é o sopro de Deus, o sopro do Ruá, o fôlego de vida, quem dá a vida às coisas criadas, a criação. Então nós não vamos cair no equívoco de adorar uma natureza. Nós vamos cuidar da nossa casa comum, dos nossos irmãos, dos seres vivos que são tão seres vivos quanto nós, mas que nós chamamos de animais. Porque se eles são animais, nós também somos. Só que em uma condição apenas diferente quanto à racionalidade. Contigo, Ronan. Sim. Eu acho que é importante a gente entender que a ecoteologia, de certa forma, ela traz essa aproximação da ideia do panenteísmo quando ela fala que Deus ele está em todas as coisas. Mas nós entendemos, a partir do que você falou, que Deus ele é maior do que todas as coisas. Né? Então, o panteísmo, que não é o panenteísmo, ele entende Deus como essa natureza sendo adorada, né? Estão acabando com a gente, Ana. O que eles estão zoando? Deixa eu falar sério. O Fernando tinha feito uma pergunta. Eu lembro também que mais alguém tinha feito uma pergunta. Mas cadê o Fernando? Lembrei, Ronan. O Júnior, o Sérgio, ele deixou uma pergunta lá na outra live, que ele perguntou se a igreja, o Paulo corroborou, eles perguntaram se a igreja está perdendo o seu papel social. E aí eu queria que tu começasse, depois eu respondo isso aí também. Tu quer que eu comece com essa porque tu sabe qual é a minha opinião, né? Tu é safado. Cara, que é isso, cara?
Aqui, a live aqui é depois das 10, aí a gente fala o que tem que falar mesmo. Cara, Só tem safado, cara. a igreja, ela tem perdido seu papel social porque ela não tem sido igreja, né? Assim, ela tem sido uma casa com interesses próprios, e a ideia da igreja é uma casa com interesses comuns. Então, quando a gente olha lá a eclésia, no, no, cara, a eclésia no Novo Testamento, a gente percebe o interesse comum, a ideia de eclésia, a ideia de assembleia, de reunião de pessoas, e aí entendendo essa igreja como uma igreja universal, no sentido de igreja que está em todo o universo, né? A igreja ligando-se, né? Através da fé, as coisas se tornam muito mais orgânicas e com muito mais propósito, né? Muito mais missionais. A gente tem um senso de missão muito mais aproximado. Agora, quando nós olhamos para a igreja como um lugar que a gente vai lá para cultuar a Deus e pronto, acabou, para ser uma casa de alimento espiritual de forma individual, a gente realmente vai perder o nosso propósito, né? Então, Ronan, eu queria também deixar uma resposta para o Sérgio, corroborando o que você está dizendo, e pensando o seguinte, eu fiz até um post ainda há pouco, Ronan, no meu Facebook, só que a galera não entendeu o propósito, eu até retirei ele do ar. Que é o seguinte... Quem insiste em postar as coisas no Facebook, mano? Oh, meu Deus, é muita guerra, né, cara? Eu sou muito teimoso. Eu vou parar. Então, o que eu estava colocando lá para o pessoal pensar, Ronan? A gente vive num mundo em que nós entendemos um Deus que ele tem que nos servir. Então nós estamos indo para a igreja para pedir as promessas de Deus para que ele nos sirva ao nosso capitalismo, e aqui eu não estou pregando nem capitalismo nem socialismo. Mas é muito interessante notar que foi necessário uma pandemia no mundo todo para que a gente tivesse a consciência de que nós precisamos repartir as coisas. Então você hoje vai no mercado, e em alguns mercados existe uma placa assim, olha, você só pode levar 3 produtos. Você só pode levar tanta quantidade desse produto. Ou existe agora uma lei ou uma regulamentação, não uma lei, uma regulamentação, que o álcool em gel não pode subir muito o preço. Então você observa que a preocupação com o humano, com o próximo, ela cresceu nesse momento em que a humanidade está em desespero. Foi necessário um desespero para nos lembrarmos que nós somos iguais. Enquanto aí a gente volta para a ecologia. Enquanto toda a criação, os animais, eles vivem em bandos, a grosso modo falando, eles vivem em bandos e eles se protegem. A humanidade protege o seu, protege o próprio, protege o que ele quer, o que ela quer. E aí é necessário uma pandemia para a gente lembrar que nós somos uma comunidade mundial, onde nós precisamos aquilo que é nosso dividir com o outro. E a igreja, a grosso modo também, não são todas, ela perdeu esse entendimento. Que ela não é comunista, não é socialista, ela não é capitalista, ela é o reino de Deus na terra, onde é dividido tudo com justiça, segundo cada um a sua necessidade. Sim, C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre isso, né? A gente falou sobre isso também essa semana lá com a galera da igreja, porque ele fala que cada um pega um pouquinho daquilo que lhe interessa no cristianismo e fica para você. Mas se a gente olhar o cristianismo, né, se a gente olhar a base bíblica, se a gente olhar para o conteúdo bíblico, ele sempre vai desagradar alguém. Então, acho que nisso a gente tem tido um crescimento de igrejas que preferem ser desagradáveis, né, nessa área, nesse papel político-social. E aí, dentro disso, eu quero comentar do que o Elan falou, né, que ele fez um comentário. Mesmo transformando o pensamento cristão através da ecoteologia, o resultado dessa transformação esbarra na política nesse mundo globalizado que vivemos. Eu concordo, mas aí a gente entra numa outra medida, ou seja, é uma sucessão de medidas, né? A gente precisa ter pessoas que entendam, né, esse olhar global em todas as esferas da sociedade, ou seja, nós cristãos não somos apenas
teólogos, pastores, nós somos advogados, nós somos médicos, tem um monte de gente crente agora cuidando uns dos outros aí nos hospitais. Na minha igreja tem um monte de enfermeira. Existem médicos, né, professores, é um complexo de coisas que precisam ser mexidas. A forma como você dá aula, a forma como você advoga, a forma como você varre a rua, se você é gari. Todas as formas, todas as profissões, elas precisam se responsabilizar, ter essa responsabilidade ecológica e essa responsabilidade cristã. Essa consciência que a gente traz de sermos cristãos, de sermos crentes, né, em Jesus Cristo, e isso se transpõe no nosso jeito de viver. Perfeito, Ronan. Ronan, o Marcos Paulo, ele deixou uma pergunta, ele está perguntando assim: vocês acham que o desleixo da igreja com a questão da ecologia vem do endosso do versículo de Gênesis de dominar a terra? Como lidar com essa compreensão errada do texto bíblico? E eu queria iniciar dizendo, Marcos, para você pegar o início do outro vídeo, que esse vídeo está em duas partes, né? A gente fez a primeira parte lá e agora está concluindo aqui. Se tu pegar o início episódio por etapas. Se você, Marcos, pegar o primeiro episódio, a primeira etapa, você vai ver que eu e o Ronan, a gente discutiu isso e foi mais o Ronan que enfatizou. Que eu li o versículo 2, onde diz que nós temos que cultivar e guardar, e o Ronan enfatizou exatamente isso que você botou, que a gente, como igreja, entende como o principal texto de dominar. Enquanto Deus, depois, ele vai colocar para a gente que a gente tem que dominar, cultivar e guardar. Então é um processo que a gente precisa relembrar, né, Ronan? Isso aí. E aí, cara, como que a gente lida com essa compreensão errada do texto, fazendo duas coisas que a galera não quer: pregar e ensinar. A gente tem que sentar e estudar a Bíblia, a gente tem que atualizar os nossos estudos teológicos, os nossos estudos bíblicos, a gente tem que gostar mais de teologia e de estudar a Bíblia. A gente tem uma dinâmica de estudo muito porca, assim, sabe? As igrejas, elas têm sido muito difícil para as igrejas fazer o ensino bíblico porque a galera não se interessa, de uma maneira geral. E quando desculpa, só uma vírgula, Ronan. E quando se interessa é calvinismo versus arminianismo. Que isso daí, Deus me livre. Olha, dá até uma coceira. E a questão do pregar, cara, se eu tenho... Eu já falei isso aqui, na verdade, falei no episódio 1. Se eu tenho conhecimento, eu preciso chegar e falar sobre. Eu não posso mais pegar o púlpito e ficar pregando sobre ansiedade, depressão e que Deus, ele cuida das nossas coisas. Ou então pregar sobre a teologia da prosperidade. Porque são duas mensagens, eu estou dando esses dois exemplos, porque são duas mensagens que a galera quer ouvir. Mas eu tenho que falar sobre aquilo, justamente, mas eu tenho que falar sobre aquilo que o Espírito Santo quer falar. Então a gente olha para o nosso tempo, cara, o nosso tempo está com essa catástrofe mundial, né, essa pandemia. A gente está com outras catástrofes que mês passado, né, janeiro e fevereiro, quantas coisas aconteceram em detrimento das chuvas. E a gente não vai pregar sobre a água da Cedar. Então a gente não vai pregar sobre a ecoteologia, a gente tem que trazer esse assunto para os púlpitos. Então é isso. A Larissa, amigona minha aqui, beijo Larissa, ela falou: e a meditação, que para nós é oração, hoje tão usada nessa relação do homem e a natureza. O que você acha aí? Agora eu vou dar para você. Eu não entendi, desculpa, eu não peguei a pergunta. Refaz ela para mim. Então, cara, porque tá na moda, né? Vamos meditar, já até vi. Coisas para fazer durante a quarentena. Meditação, vamos meditar. Só que para a gente é oração, né? E aí para outras fés, né? Para outras religiões e outros credos, eles trazem essa ideia da meditação, mas para nós é oração. Então, como que a gente traz isso, né, nessa relação do homem, até falando um pouquinho da meditação bíblica, né? Ler e eu meditar sobre aquilo que eu tô lendo. Então, Ronan, eu acho que a gente vai navegar muito parecido nisso aí. Primeiro, é a gente transcender um pouco, pessoal. E aqui, só um minuto, Ronan, deixa eu trazer um material. Aqui, ó. Que isso? Foi na biblioteca. Tem um livro muito interessante, que é do Anselmo Green, que é um monge beneditino alemão, que é O Ritmo dos Monges, em que ele ensina que os monges beneditinos, desde a Ordem de São Bento, desde a Idade Média, os padres do deserto,
Ronan. Eles entendiam as horas do dia como momentos devocionais. O trabalho é um momento devocional, o sono é um momento devocional, sei lá, a conversa, o comer. Então, todas as circunstâncias, a gente tem que tirar a espiritualidade somente da oração e da meditação e colocar para o todo. Tudo que nós fazemos envolve a espiritualidade, porque o mundo é de Deus. Acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que trabalhar. O segundo é entender que a nossa meditação não é um autoconhecimento à moda, sei lá, oriental, budista, mas não deixa de ser um autoconhecimento de entender quem sou eu e quem Deus é. Que nós até conversamos aqui na live ontem com o Fernando. Então, assim, nós não dispensamos a meditação. Nós meditamos, como você falou. A partir do texto da palavra de Deus, da revelação, nós olhamos quem Deus é e entendemos quem nós somos e trabalhamos esse diálogo, né, essa dialética. Sim. E aí, essa conexão com a natureza, ela não se exclui, assim, eu acho que é muito uma questão de perfil. Eu conheço pessoas que têm essa conexão mais forte, né, com a natureza, que fala com os bichos. Eu não sou essa pessoa, mas respeito muito quem é. Eu não sou de verdade. Eu só achei engraçado. Mas é sério, a gente tem que respeitar que existem essas missões, né? E, com certeza. Assim, respeitar isso e, ao mesmo tempo, entender que essa meditação, essa conexão com a natureza, ela não pode substituir a sua conexão com Deus, né? Porque você está se conectando com a natureza, que é uma criação, mas ela não é Deus. E aí não pode fazer essa substituição. Tem uma pergunta também. Deixa eu só consertar aqui. Essa minha risada não foi ao fato das pessoas se conectarem com a natureza, mas o jeito como você falou, achei engraçado. Deixa eu só que, de repente, o pessoal pode se ofender aí e tal. Não se ofenda, pelo amor de Deus. O Fernando perguntou se a narrativa bíblica sobre o homem é exclusivista ou pode somar-se a outras narrativas para a compreensão do homem como um todo. Então, Ronan, entendo que a narrativa bíblica sobre o homem ela não é exclusivista. A narrativa sobre o homem ela é uma narrativa que coloca o homem na criação. Exclusivista é a nossa construção teológica que supervaloriza a figura humana, traz uma supervalorização para a antropologia, faz um antropocentrismo, e aí a gente vai valorizando muito mais a relação do homem com Deus do que necessariamente a relação de toda a criação com Deus. Eu acho isso também, Ronan. A antropologia cristã ela é uma antropologia que coloca o homem sobre aquilo que a gente falou no primeiro episódio. Dentro do cosmos, ele coloca o homem na cosmologia. Tu és o pó da terra. Isso daqui é a antropologia cristã. Amém. Ô, glória. Galera, tem mais pergunta? A Jennifer estava querendo fazer uma pergunta, eu não vi se ela mandou. Jennifer tá aí? Acho que fechou, hein? Jennifer, você que tá aí, manda aí a pergunta que você ia fazer para a gente finalizar. Até porque tô com fome, gente. 1h22 já. Aí, ó. Manda aí, Jennifer, a sua pergunta para a gente fechar. Vamos lá, pessoal. Acho que ela está escrevendo. Acho que não tem mais nenhuma aqui não, né? Não, acho que a galera toda foi bem respondida. O Marcos, né, depois ele fez uma outra pergunta a partir daquilo que a gente já tinha feito, mas eu entendo que a estratégia é essa aí que a gente estava falando. Não, pode digitar, Jennifer, a gente está esperando. Acho que a estratégia é essa, gente. Uma coisa que eu acho legal da gente falar é de que forma isso se dá na prática da igreja, né? Se você não é estudante de teologia ou um teólogo, ou tem mergulhado nesses estudos, a gente pode, de alguma maneira, disponibilizar alguns artigos que facilitam, tem artigos que são bem fáceis de se ler em relação a isso, e aí você pode trazer a discussão para a galera, ouve aí no episódio número 1, você pode ouvir aí alguns textos que a gente utilizou Gênesis, a gente utilizou Isaías, a gente utilizou Oséias, a gente utilizou Salmos, a gente utilizou Romanos, João, Apocalipse.
Apocalipse, a gente pode depois disponibilizar para quem quiser. E aí, você trazer isso para discussão, sabe? Porque uma coisa que é muito importante, cada igreja está num momento teológico diferente, assim. Então, é muito importante a gente entender isso, que cada igreja está num momento teológico e você precisa saber como lidar com esses assuntos que são pautas atuais a partir de como a sua igreja está. A Trilha de Vista Alegre, que é a igreja que o Baraúna está hoje, é diferente da Igreja Batista em Parque Eliane. Então, a gente precisa entender como que isso se dá de uma forma muito prática, porque não adianta também tu querer levantar bandeiras na sua igreja se a galera não está ligada no assunto. Então, tem que usar uma didática, sabe? E, para além da didática, usar também uma honestidade intelectual, honestidade teológica. Né? O Léo, Ronan, ele entendeu a pergunta do Fernando de um outro jeito. Ele botou aí, acho que a questão do exclusivismo era sobre ter uma teologia cristã como fonte única para entender a ecologia. Não é a fonte única para entender a ecologia, não dá. A gente discute em toda a esfera pública, filosofia, antropologia, psicologia e a esfera pública. É porque o Léo tá um pouco ligado nisso, né, na ecoteologia, e Cooper ou Kuyper, eu não sei muito, mas é aquele teólogo alemão do final do século XIX, ele fala um pouco sobre isso, né, ele dialoga um pouco sobre isso, como essa cosmovisão ou biocosmovisão cristã, ela ser utilizada dessa maneira. Mas eu entendo que a gente não pode... Hoje, a gente está num mundo que, se a gente utilizar a teologia como uma única fonte de olhar a ecologia, a gente não vai saber dialogar com outras tradições de fé, com outras culturas que vêm de uma forma diferente. Mas eu entendo que a nossa fé cristã, a teologia cristã, ela traz esse olhar de uma maneira muito social, sabe? Muito sociológica, na verdade. Só que a gente explora pouco, né? Então, ela traz um olhar muito sociológico, como eu falei, né? Como os católicos falam da casa comum. Então, esse olhar de casa é muito interessante, principalmente para a gente no Brasil, que é uma galera que gosta dessa comunhão, que está sentindo falta de abraçar a galera, de apertar a mão. Então, acho que é uma pegada maneira da gente lidar hoje, assim, no Brasil. É isso aí. Eu acho que aí agora a parte da Jennifer dá para a gente fechar, né, Ronan? Para a gente encerrar aqui também. Ela botou, vejo outras religiões de base. Ele é holandês. Desculpa. Ele não é alemão, ele é holandês, foi mal, verdade. Mas isso é detalhe, né, Léo? A gente sabe que é holandês, mas isso daí é detalhe, cara. É a fome. Eu vou comer pastel daqui a pouco. Cadê? A Jennifer mandou. Chegou aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Vejo quantas outras religiões de base judaico-cristã têm se pronunciado sobre. O quanto vocês acham que essas religiões devem se unir para juntas ter um pensamento coeso sobre ecoteologia? Eu posso começar a responder falando um pouco sobre o que eu tenho feito nas últimas semanas. Tenho tido contato com o Clemir Fernandes no ISE, Instituto de Estudos da Religião. E aí existe uma iniciativa sobre o clima, tem um projeto, né, Fé no Clima, e tem uma iniciativa internacional interreligiosa falando sobre a proteção das florestas tropicais. Existem várias pessoas de várias tradições religiosas que se juntam para discutir e debater sobre o assunto e, de alguma maneira, verem proposições, né, muito específicas sobre isso. Em São Paulo já teve esse encontro no final do ano passado, e aí já surgiu um grupo que está falando sobre isso em São Paulo, de diversas religiões, e aqui no Rio de Janeiro iria acontecer na última semana, nessa semana, segunda e terça, não, terça e quarta, só que não rolou por conta do coronavírus, né? Então, acabou não rolando, mas é muito legal a gente falar sobre isso, de entender que as tradições elas têm se unido para falar sobre essas demandas, sobre a ecoteologia, sobre a proteção das florestas tropicais, que é algo que muito interessa a nível mundial, né? As ODS, né? Que são as questões de desenvolvimento sustentável que a ONU levantou. Então, são movimentos que têm acontecido. Uma coisa que eu ia falar também
que é interessante a gente lembrar que na tradição católica, esse movimento tem acontecido no século XX, mas começou no século XIX, um olhar para a doutrina social da igreja, e aí, a partir dos anos 60 ou 70, os papas eles vêm escrevendo alguns documentos que falam sobre isso. O último, que é a Laudato Si, na verdade, é o mais falado, né? Ela faz 5 anos, a Laudato Si, ela faz 5 anos esse ano, e é assim, a mais explícita sobre esse assunto, que fala sobre 4 pontos super importantes dentro dessa preservação, né, ambiental, que ela fala sobre a questão da água, sobre a poluição, sobre o clima e também sobre... Deixa eu pegar minha cola aqui. Sumiu minha cola. Mas, enfim, tem esses 3 pontos e tem um quarto que eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Sumiu. Acontece. Depois o pessoal pesquisa sobre isso. Não tem problema não. São 4 pontos que ele fala, e aí é muito interessante ver o Papa Francisco ele levantando essa bandeira, porque ele foi muito criticado em relação a isso, porque ele foi denunciando diversos erros grotescos a nível mundial. Então é muito interessante a gente falar sobre isso também, que as religiões elas realmente estão ligadas nisso. É isso, pessoal. Ô, Jennifer, acho que o Ronan já respondeu sua pergunta, eu corroboro o que ele falou, fui convidado por ele mesmo para participar desse movimento aí, que não ocorreu por causa da corona aí, e eu acho que faz parte das nossas igrejas, a gente está engajado, está falando disso, existe uma galera que está vindo aí preocupada com esse assunto, jovens, pastores de jovens, líderes, e nós que estamos aqui falando com vocês, temos essa preocupação, queremos falar disso, queremos ouvi-los e, principalmente, acho que não vai sair mais, daqui a pouco eu viro o pentecostal que fala língua. Tirar a mitologia que está na mente das pessoas sobre esse assunto, que é de direita, de esquerda, é disso, é daquilo, é de quem usa drogas. Não, gente. É uma pauta social, é uma pauta da humanidade, que também está dentro das escrituras. Ronan, eu vou fechar aqui, vou dar meu recado final, tu dá o teu aí, a gente encerra, beleza? Sim, show de bola. Pessoal, queria agradecer a vocês, todos que participaram do primeiro episódio, do segundo. Eu não sabia que seria tão frutífero isso aqui. Ontem eu falei com o Fernando em off um negócio, que o Fernando já fez 2 comigo. O Vitor fez 1 também comigo, o João Vitor fez 1, e agora o Ronan também está fazendo. Eu queria falar um negócio com vocês aqui ao vivo, assim. Eu acho que isso dá para virar um livro. E depois de hoje, todos esses episódios viram capítulos comentados por nós. Acho muito interessante. Vamos pensar nisso aí, amadurecer essa ideia, quem sabe, né? Então, pessoal, beijo no coração. Até amanhã. Amanhã vai ter outra. A gente ainda vai pensar o que a gente vai fazer aí. Às 10 horas a gente está de volta. Ronan, tá contigo. Então, primeiro eu vou aqui reforçar o que eu esqueci, né? Consegui abrir aqui os 4 pontos da Laudato Si que ele fala, a poluição, a questão da água, o clima e a perda da biodiversidade, né? O quanto que muitas espécies têm sumido nos últimos anos por conta da nossa irresponsabilidade. Eu quero agradecer a galera que acompanhou tanto o primeiro quanto o segundo episódio. Foi muito importante para mim, porque é muito importante a gente realmente trazer essas ideias para ver que o evangelho ele não tem a mesma caixinha, sabe? A gente tem uma multiplicidade de coisas e muitas coisas que a gente vê falando em outras religiões ou que a galera vai levantando pautas como se nós estivéssemos distantes. Cara, o cristão, né? O cristianismo ele fala sobre isso. Então, o cristianismo ele fala sobre ecologia, a ecoteologia está aí para isso. E até o que a Jennifer falou, a gente vê muito mais católicos do que evangélicos falando sobre. Até Leonardo Boff, né? Entre outros que têm levantado sobre, mas, cara, a gente vive esse tempo, 2020. Você está interessado sobre isso? Acho que a gente já pode até fazer um movimento. Se você tem interesse, pode mandar mensagem para mim ou para o Baraúna. A gente pode mandar alguns materiais, indicar alguns livros. Baraúna tem aquela biblioteca ali atrás dele. Então é muito interessante que a gente continue se movimentando. E, cara, fica ligado aí também. Muito obrigado, Baraúna, pelo convite. Terão outros encontros. Todos os dias ele está fazendo uma live diferente.
todos os dias 10 horas, então sempre vai ter um tema diferente. E é isso, galera. A gente vai se edificando, a gente vai aprendendo nessa quarentena e para além da quarentena que a gente continue também se conectando. É isso. Valeu, pessoal. Beijo no coração, Renan. Tchau, tchau. Beijo.